Bola Atletas no Ar está de volta e você pode e deve participar do nosso programa através do e-mail atletasnoar@boasnovas.cv, onde nós estamos sorteando essa Bíblia autografada pelo Vitor Belfort. Ela vai dentro dessa bolsinha muito bacana da Everlast. Você que gosta do Vitor não pode deixar de participar dessa promoção exclusiva do Atletas no Ar. Só o Atletas no Ar tem Bíblia exclusiva dos Atletas de Cristo com a assinatura do Vitor Belfort para você que nos assiste, que acompanha o nosso programa. Uma outra dica bacana que eu quero te dar, começou nessa semana o Novembro Azul, rapaz, que é uma campanha mundial contra o câncer de próstata. Você que é homem, mais de 40 anos, vá ao médico, faça os exames e acompanhe a situação aí, Novembro Azul. Teve Outubro Rosa com relação ao câncer de mama no mês passado, na sequência, o Novembro Azul. Durante todo o mês a campanha está aí se alastrando pela Boas Novas, os outros programas também vão falar sobre isso, mas eu te aconselho a ficar de olho. Se você tem mais de 40 anos, vá ao médico, não fique de preconceito. Isso é muito importante para a sua saúde. Bom, a bola rolou no sábado, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3 partidas abriram essa rodada, todas eles com gols. Vamos ver agora. Tá aí, o Grêmio venceu o Vitória por 1-0, o gol contra do Richarlison. Bola batida do Pará para o meio da área e foi gol. Flusão jogando de laranja, a galera dos Garis. Flusão venceu o Goiás lá fora de casa, 2-0. O Fred vai fazer o primeiro. Dois gols muito parecidos, né? E o Conca vai fazer o segundo. O Fluminense atacando ali em bloco. Gols rapaz, bem semelhantes. Cruzamento para a área. Esse gol fazia muito no videogame. Tu entra ali pela ponta, cruza para o meio. Coritiba e Corinthians na Arena Corinthians. Rapaz, o Alex jogou muito nesse jogo. Muito. Que Ele partida. sempre joga muito. Ele deu o passe para o Robinho fazer o primeiro e fez esse segundo gol. Que golaço, rapaz. O Corinthians foi lá e buscou o empate. Fez o primeiro com o garoto Romero, que entrou no segundo tempo. E aí, de cabeça, o Bruno Henrique fez esse gol. No apagar das luzes. Apagar das luzes. O Romero, na verdade, ali parece que ele fez gol, mas o gol foi dado pro Elias. O Romero bate, a bola vai pro meio da área, bate no Elias e entra. O juiz deu gol pro Elias. O Romero tinha acabado de entrar, o Bruno Henrique fez aquele gol no apagar das luzes. Rapaz, que emoções fortes. Depois a gente comenta sobre esses jogos e sobre a tabela. Vamos assistir os gols de domingo primeiro, e aí a gente comenta mais sobre os jogos e sobre a situação. Gol de domingo começando na sua tela. Diego Souza fez o único gol batendo o pênalti da vitória do Sport sobre o Figueirense. Sim, a bola entrou e entrou bastante. Entrou bastante. Internacional e Santos. Aranguiz fez o primeiro, ele vai fazer o segundo também. Mas nesse meio tempo, o Gabigol fez o gol de empate do Santos, lá na Vila. Só um toquinho para desviar pro gol. O Aranguiz vai fazer nessa jogada de bola parada dentro da área. Foi num lance tão bobo, né, rapaz? Um recuo de bola. Cruzeiro enfrentou o Botafogo, complicou muito a situação do Alvinegro Carioca. O primeiro gol foi marcado pelo Marquinhos, numa bobeira da defesa. A zaga do Botafogo deu mole de novo, uma falta na entrada da área. Quem? Um golaço do Egídio. De canhota, bateu essa falta, que golaço. O Botafogo ainda conseguiu descontar. Nos acréscimos gol também. Contra do Léo. E aí a gente já tá vendo o jogo do São Paulo. Edson Silva fez o primeiro gol. Depois o Souza Caveirão empatou pro Criciúma, esse gol até eu fazia. Bola na área, Allan Kardec, que cabeçada pro chão, rapaz. Allan Kardec, São Paulo 2-1 em cima do Criciúma. Em frente, ai, que golaço do Anderson Pico. O Anderson Pico, lateral esquerdo, bateu de direita, abriu o placar pro Flamengo no Maracanã. 30 mil pessoas, parece um jogo relativamente morto. O Flamengo foi o segundo com o Nixon, grande craque, atleta de Cristo. Vai fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Flamengo. Bela tabelinha, olha que voleio bonito. 3-0 o Flamengo na Chapecoense, que vai ser rebaixada. Bahia e Palmeiras, o Mazinho, que tabela com o Valdívia. O Valdívia jogou muito esse jogo. Beleza de gol do Palmeiras, Mazinho, 1-0 na Fonte Nova. O último jogo da rodada teve esse belíssimo gol. Olha que desvio bonito. Jogo dos Atléticos. O gol do Paulinho Dias, o único gol do Atlético Paranaense sobre o Atlético Mineiro. Que vitória boa para o Atlético Paranaense, garantiu que não vai cair para a zona de abaixamento. Chegou ali aquela situação dos 43 pontos, onde o Flamengo também está numa situação muito boa. Jorge Marques, vamos conferir a tabela primeiro? Depois a gente dá uma repassada em todos os resultados para a gente ver o que aconteceu de bom e de ruim nessa rodada. Vamos ver a tabela da Série A, como é que tá. Tem lá o Cruzeiro na liderança, bonito, elegante, 64 pontos. Classificado para Libertadores. São Paulo com 59, Internacional com 56, e aí todo mundo tem 54 pontos. Fluminense, Galo, Grêmio e Corinthians até o 7º lugar, todo mundo com chance de Libertadores.
Desenha uma linha imaginária na sua cabeça aí, porque o Santos não vai a lugar nenhum. 46 pontos. O Atlético Paranaense 43, o Flamengo 43, o Goiás 41, o Sport 40, o Palmeiras 39. Aí outra também, linha imaginária aí. Nada vai acontecer com esses times aí. Daí pra baixo, todos os candidatos ao rebaixamento. Figueirense 36, a Chapecoense já virtualmente rebaixada na minha cabeça. O Vitória com 34 está fora da zona, mesmo com a derrota. O Coritiba empatou, está dentro da zona. O Botafogo perdeu dentro da zona. Bahia com 31. Não tira a tabela ainda não. O Criciúma tem 30. Do 14º Figueirense até embaixo, o Criciúma 20. Nenhum time venceu. 30. O melhor time daí foi o Coritiba que empatou. Figueirense perdeu, Chapecoense perdeu, Vitória perdeu, Coritiba perdeu, Bahia perdeu, Criciúma, todo mundo perdeu. A situação tá muito ruim na galera lá de baixo e a gente vai comentar os jogos. Como é que tá essa fazendo situação? aquele esforço, né? Aquele esforço, a galera tá querendo mesmo cair. Ó, Tá. Porque times jogaram em casa, por exemplo, o Criciúma jogou em casa, foi contra o São Paulo, tudo bem. O Bahia jogou em casa também, não venceu. E inexplicável a situação. Vamos lá, jogo a jogo, Jorge Marques. Grêmio e Vitória na arena do Grêmio, 1-0 pro Grêmio, gol chorado. 1-0 pro Grêmio. Magrinho. Que coisa, o Filipão ganhou o jogo de 1-0. Poxa vida, o Vitória que já teve numa situação mais desesperadora, já chegou a frequentar a lanterna do campeonato por um tempo, depois subiu um pouquinho, deu uma tranquilizada e agora volta ali a ficar perigando, bem ali pertinho no limite da zona de rebaixamento, com o mesmo número de pontos que o Coritiba tem ali com 34. Uma partida... O Grêmio, que é um time que eu não consigo entender muito bem, faz boas partidas, faz partidas medianas, mas consegue vencer. Tem 54 pontos ali naquela galera dos 54, todo mundo disputando a vaga na Libertadores, mas é difícil imaginar, por exemplo, eu consigo ter uma projeção maior para Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians do que eu tenho para o Grêmio. Com certeza. Apesar do Corinthians não vencer ninguém que está a partir do 15º para baixo, eu consigo imaginar um futuro melhor. O que você acha? É bem complicado. O Grêmio é um time bem esquisito, se a gente for falar nesse campeonato, né? Porque, para completar essa informação, antes de você comentar, o Grêmio tem a melhor defesa do campeonato. Só sofreu 18 gols. Mas, em compensação, tem um ataque fraco, com somente 27 em 32 jogos. Menos de um gol por partida. Como é que pode um time com menos de um gol por jogo conseguir ir para a Libertadores? Isso não entra na minha cabeça. Se a gente falar de campanha, de repente até de atuações, né? De fato, o time do Grêmio, nem o time do Corinthians, vamos dizer que também não merece muito. Mas o time do Grêmio também, menos ainda. Porque tem até um time menos qualificado do que o Corinthians e também, principalmente desde a chegada do Filipão, o Filipão, em todo aquele seu estilo, consegue fazer um time jogar bonito, mas ele precisa ter peças também para isso. É verdade. Né? E é um time bem competitivo esse do Grêmio, mas não é tudo isso para o Filipão chegar no andamento do campeonato e conseguir dar uma cara nova para o time. Eu acho que o Filipão conseguiu muito bem se propondo a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele queria vencer jogos. Isso. Está vencendo, tem chance de ir para a Libertadores. Ele sabe que no Brasil, no final das contas, é isso. Bota a bola na área e vamos ver o que vai acontecer. Pronto, acabou. O Fluminense tem uma excelente vitória fora de casa sobre o Goiás. O Fluminense parece estar se recuperando muito bem. Teve aquele momento ali de instabilidade, o Fred jogando mal, coisa da Copa do Mundo. E aí deu uma guinada legal. O Fluminense está com chance de ir para a Libertadores. Está com grande chance. A torcida começou a dar um alívio para o Fred, né? Depois, na volta da Copa do Mundo, toda a torcida contra quem o Fred jogava vaiava e perturbava muito o juízo dele. Por mais experiente que ele seja, deve ter dado uma balançada no emocional dele, no psicológico dele durante os jogos. Mas, enfim, grande partida do Fluminense, boa partida do Fluminense, grande partida do Fred e do Conca. É bom ver o Fred voltando à boa fase, fazendo gols. Ele é um bom atacante, né, cara? Foi muito criticado. Ele foi criticado até, na minha opinião, um pouco injustamente durante a Copa do Mundo. Mas é um bom atacante, faz muita diferença pro Fluminense quando ele joga bem. É aquilo, né? Depende muito do esquema que você coloca o atacante. O Fluminense tem essa deficiência do relação a ter um jogador de velocidade, que acho que ajuda muito. A gente estava comentando sobre os gols do Fluminense, uma jogada na ponta e ser cruzada por meio. Para isso, tu precisa de um jogador de velocidade que avance pela ponta. E o Fluminense muitas vezes não tem isso dentro de campo. Consegue ter um pouco quando o Chiquinho todo o seu esforço, mas é limitado tecnicamente. O Rafael Sobis, que já tem um pouco mais de qualidade, ainda tem essa velocidade. E o Fluminense consegue aí, no final do campeonato, se recuperar do período que teve sem boas vitórias. E agora chega na reta final, que é a hora que interessa, com grandes chances e com força para poder conquistar. Estar nesse final, porque o Cruzeiro estava muito bem no começo do campeonato e vem meio que desequilibrando no final. É bom você chegar no final como o São Paulo vem numa crescente, como o Fluminense vem numa crescente. O Goiás está ali na zona do nada vai acontecer com o Goiás, no limbo do campeonato.
Mas o Fluminense está disputando vaga Libertadores. Tabela do Fluminense: Coritiba, Botafogo e Chapecoense. 3 times lutando contra o rebaixamento. Depois vem o Sport na zona do nada. Fecha o campeonato pegando Corinthians e Cruzeiro. É bom fazer gordura agora. É complicado a gente falar de jogo fácil. Mas se a gente for falar de jogo fácil, o Sport é um jogo fácil porque não vai estar interessado em nada, não está perigando de cair, não está querendo mais nada com a Libertadores. É o jogo fácil. O jogo com quem está lá embaixo, o Fluminense mesmo lembra de 2009, como é que é. Ele foi uma pedra no sapato de muitos times. Tirou muitos pontos importantes de times que estavam lá na frente que precisavam. E agora, sabendo disso, ele precisa chegar respeitando os times e se impondo como um time que está melhor no campeonato e que é melhor para poder conquistar os pontos. É isso aí. Desses pontos aí, garantido só a vitória contra a Chapecoense, que vai ser rebaixada. Vamos falar do Corinthians, que empatou com o Coritiba numa noite onde o Alex destruiu o jogo, rapaz. Enquanto ele esteve em campo, o Coritiba estava vencendo. E o Alex joga muita bola, é só isso que eu vou dizer, Jorge Marques. Tá acabando, 5 jogos. Tá acabando, rapaz. Se você tiver oportunidade, o Alex. Assista os jogos do Coritiba. O time não é muito bom, mas o Alex faz valer. Faz valer. As atuações do Coritiba, inclusive, são bem limitadas. O Joel. Mas dessa vez até jogou direitinho. Jogou fora de casa, na Arena do Corinthians, com o estádio bastante cheio. Não sei se estava completamente lotado, mas sempre a torcida do Corinthians bota bastante gente lá. E fez uma boa partida e ganhava, como você falou, até o Alex deu 5 minutos de acréscimo ali também no final. 5 minutos. Foi um jogo confuso, a arbitragem também. A arbitragem marcou um pênalti, depois voltou atrás, depois impedimento, foi muita coisa. Eu acho legal essa coisa do juiz poder... árbitros, né? Acho legal o Vin Diesel, exatamente, ele poder voltar atrás numa marcação que ele considerou errada. Mas eu achei interessante, estava assistindo esse jogo e o comentarista que comentava o jogo falou exatamente isso. Se vai voltar atrás, por que marca com tanta convicção? Aconteceu um lance, ele apontou, marcou. Mas aí alguém falou alguma coisa. Aí depois já estava marcado, o auxiliar de fundo falou, acho que não foi não, hein? Aí a certeza rapidinho. Aí a certeza sumiu. Isso é estranho. Vamos em frente. O Internacional teve uma excelente vitória fora de casa contra o Santos. O Internacional é outro time que vence dos times lá de cima, perde por lá de baixo. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas está aí, sinceramente, uma vitória que eu não esperava do Internacional. Eu também não. Porque a gente tem falado tanto, né, do Internacional, sempre a gente fala sobre isso, sobre o elenco que tem e como patina e acaba não conquistando, às vezes, o campeonato que muitas vezes parece ter condições de conquistar. E aí foi na Vila Belmiro, que é um lugar sempre muito difícil de enfrentar a equipe do Santos, e conseguiu uma boa partida. O Arangues, o destaque do jogo, muito versátil, né, no meio de campo. Versátil. Consegue auxiliar muito um meio de campo que já tem, por exemplo, o D'Alessandro, né, que é um jogador também excelente. E uma excelente vitória no Internacional. Ficou à frente desse pelotão dos 54 pontos, está em terceiro com 56 e vai jogar aí à frente dos seus adversários, o que é sempre muito importante. Muito importante o Botafogo é começar a vencer jogos, rapaz. Perdeu pro Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. E o Botafogo está cada vez mais com aquela carinha. Sabe aquela carinha de rebaixamento? É a cara do Botafogo. Exatamente. Jogar contra o líder do campeonato na casa dele já é muito complicado. E quando acontece ainda de uma falha logo no início do jogo, e aí o Cruzeiro aproveitou, e o Cruzeiro faz o gol, aí realmente desestimula bastante. Com 15 minutos o Botafogo estava entregue. Com 15. Depois, quando o Egídio faz o gol, então o Jefferson ainda salvou. O Botafogo poderia ter levado. Mas se não fosse o Jefferson, acho, nesse campeonato, o Botafogo já estava abaixo da Chapecoense, do Criciúma. Estava bem complicado. Tabelinha do Botafogo. Atlético Paranaense, Fluminense, Figueirense, Chapecoense, Santos e Galo. Pelo menos 3 jogos muito difíceis, que é o Fluminense, o Atlético Mineiro. Tem alguns confrontos diretos aí, e isso é bom para quem está lá embaixo. Isso é bom, porque você ganha pontos e tira e impede que o seu adversário que está brigando com você ganhe, né? A tabelinha do Cruzeiro é o Criciúma, Santos, Grêmio, Goiás, Chapecoense e Fluminense. Também alguns confrontos diretos aí para o Cruzeiro tirar aquela galera que ela vai dar. O Cruzeiro pode ser responsável por uma mexida grande na tabela da Libertadores. Vamos em frente, São Paulo, boa vitória do São Paulo, 2-1 sobre o Criciúma, Allan Kardec, mais uma vez decidindo para o São Paulo. Criciúma, como você já falou aqui, o time que tem uma dificuldade muito grande de fazer, muita dificuldade de fazer gols, né? Se a gente for olhar aqui... É o pior ataque do campeonato. O Criciúma fez depois do Grêmio, 23 gols. É o pior 23, mesmo. 23. Isso. 23 gols em 32 jogos. É difícil vencer complicado você não ser rebaixado dessa forma. Tá mal. E se a gente fala desses times, por exemplo, eu dei uma olhada no Criciúma, principalmente no Criciúma, no Botafogo,
Dois times, por exemplo, que em nenhum momento do campeonato passaram na tabela acima do 13º, do 11º lugar. Em nenhum momento do campeonato, o Botafogo, acho que o máximo que ele foi a 13º, e o Criciúma... O Botafogo começa o campeonato lá em cima, que é com B, né? Exatamente. Começou em terceiro, quarto. Quando ali, tá né? 0 pontos, né? Então, ele Zero tá bem pontos, lá. Ele tá lá em cima. E aí, em nenhum momento, esses times conseguem se descolar daquela área ali de baixo. Isso é bem preocupante para os times nesse final de campeonato, porque passaram todo um campeonato naquela área ali e nada nos faz acreditar que vão ter forças para conseguir sair. Até porque não tem aquele elenco. E aí perdeu o caso do Botafogo com crise, perdeu jogadores importantes nessa atrasado, caminhada, salários então, atrasados. São condições, são ingredientes que você vai colocando no papel, você vai olhando e são características de times que caem. Acho que o Botafogo precisa explorar um pouco mais nesse final de campeonato a torcida e conseguir que a torcida apoie mais o time, apesar da condição, porque a torcida nesse momento, quando tem o apoio da torcida, é a última luz no fim do túnel, a torcida. Isso aí. O São Paulo que está numa situação muito boa, vem numa crescente, o time está jogando muito bem, né, Jorge? Eu diria, na minha conta maluca, na minha cabeça, aqui, onde a Chapecoense vai ser rebaixada, o São Paulo chega a Libertadores, pelo que vem jogando de futebol. Sim. Está em segundo lugar, inclusive é o que pode mais ameaçar o título do Cruzeiro, se é que alguém ainda pode ameaçar, esse time é o São Paulo. Apesar de ser difícil, eu não acredito muito, acho que o Cruzeiro vai levar esse campeonato também, como fez no ano passado. Mas o São Paulo deve a Libertadores. Mas o São Paulo, assim como o Fluminense, que teve um período excelente de atuações muito boas e depois deu uma estagnada em atuações bem medianas, agora volta, como a gente falou, na reta final do campeonato, no momento que importa, no momento de chegada, times que vão chegando, que chegam nesse momento com boas atuações, com bons resultados, e isso faz toda a diferença. Bom, o Flamengo venceu a Chapecoense, já virtualmente rebaixada por 3-0. Excelente partida no início. Os torcedores da Chapecoense vão ficar um pouco aborrecidos. Se você torce na Chapecoense, manda e-mail para atletasdoar@jornal.tv. Manda um e-mail, cara. Fala assim, Chapecoense não vai cair, Fabinho, não sei o que. Eu até conversei com a galera aqui. O último programa do ano, o programa do final do Campeonato Brasileiro, se a Chapecoense não cair, eu vou apresentar o programa com a camisa da Chapecoense. Vamos trazer a camisa, ela vai estar aqui estendida, eu vou botar um estandarte Chapecoense aqui. Bom, o Flamengo não cai mais, não tem mais essa oportunidade. 43 pontos, ainda vai enfrentar, aqui na minha tabelinha, ainda enfrenta muitos times que estão lá embaixo. Enfrenta o Coritiba, enfrenta o Criciúma, enfrenta o Vitória, todos três em casa. Situação muito tranquila do Flamengo, né? O Flamengo que, inclusive, nos últimos 2 jogos aí, por conta da Copa do Brasil, poupou os jogadores. Contra o Botafogo perdeu, mas agora conseguiu essa boa vitória contra a Chapecoense. E ele está com 43, de repente, nesses últimos jogos, 6 jogos, não é isso? São 6. 6 jogos. Mas uma vitória já livra de vez, matematicamente, o Fluminense, Coritiba, Atlético Mineiro, Criciúma, Vitória e Grêmio. Isso. Uma vitória nesses 6 jogos. Vai jogar pelo menos 3 contra times de rebaixamento em casa. Isso. O Atlético Mineiro deu muito mole, vacilou, perdeu demais fora de casa. O Atlético Mineiro poderia ter ficado dentro do G4. O Atlético que vinha Foi embalado. Foi o único time da galera ali de cima que perdeu. O Atlético que vinha bem embalado nas últimas rodadas, com atuações muito boas. Tardelli, obviamente, o destaque do campeonato. Um desgaste físico grande também. E aí você falou dessas dispensas que tiveram, rapidamente, apesar dos motivos do clube, eu acho que é um momento errado de fazer isso. Porque traz um clima... Deixa fora do banco. Traz um clima para os jogadores, que de repente, jogadores que são amigos, são colegas ali que estão todo dia... traz um clima desnecessário nessa reta final de campeonato para o Atlético Mineiro. É isso aí. O Palmeiras venceu excelentemente fora de casa. A galera que já estava botando o Palmeiras rebaixado no ano do centenário. Palmeiras, grande vitória. O Valdívia jogou muito. Rapaz, o Valdívia, quando quer jogar, o Valdívia joga. A gente sempre fala isso. Foi o capitão do time, liderou o time dentro de campo. O Lúcio não estava jogando e o Valdívia jogou muito bem. Jogou muito bem, uma boa vitória do Palmeiras fora de casa. Afundou e o Bahia bem complicado também, assim como principalmente Criciúma, Bahia, Botafogo, Coritiba e Vitória. Para você também é Chapecoense, mas eu acredito mais do Vitória para baixo, com grandes chances de ser rebaixado. Bom, é isso aí. Nosso programa está terminando. Na semana que vem nós não teremos o Atletas no Ar. Começa amanhã o Desafio Boas Novas, a partir das 2h30 da tarde até as 6. Programação especial toda voltada para você que é semeador e para você que ainda não é. Se tornar um semeador, junte-se a nós amanhã a partir das 2h30 até a semana que vem. Jorge Max, nos veremos se Deus quiser. É isso aí. Desafio Boas Novas, diversas atrações para você
acompanhar, para você ver a importância que a TV Boas Novas tem em várias famílias, né, que vão ser mostradas esse material. Enfim, até a semana, daqui a 2 semanas, Daqui a 2 semanas a gente se revê abraço. com mais do Campeonato Brasileiro. Até lá, Um grande se Deus abraço. quiser. Tchau, tchau.